Então, boa noite, sejam bem-vindas a mais uma noite, né, da nossa Semana do Psicopedagogo. Hoje eu convidei a Rosana, tá? A Rosana trabalha como psicopedagoga clínica e como psicopedagoga institucional. E por ela vivenciar esses dois mundos e saber e conseguir fazer essa diferenciação, né, desse trabalho, eu achei importante trazê-la, né, para conversar com vocês, porque eu recebo geralmente muitas dúvidas. Fui chamada para psicopedagoga institucional, como que eu posso atuar, como é que, né, que é o trabalho. Então, assim, ó, eu não trabalho como psicopedagoga institucional, apesar de ter a formação. Então, eu nem sempre eu consigo ajudar as pessoas. E eu acho assim que sempre é muito difícil quando é uma pessoa que não tem as duas visões falar, né? Por isso que eu pensei na Rosana, que a Rosana atua nos dois âmbitos, então eu acho que melhor do que ninguém, né, para fazer essa diferenciação e para falar para vocês sobre o trabalho institucional. Então seja bem-vinda, Rô. Fica à vontade. Obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. Obrigada, Cibele. Boa noite a todas, né? Algumas carinhas conhecidas, outras que são novas para mim, né? Me sinto muito lisonjeada pelo convite, né? Estou há pouco tempo atuando como psicopedagoga institucional, né? São 2 anos, e ano de pandemia. Então, foi assim um desafio entrar na instituição, né? E um desafio maior ainda com a pandemia. E um novo desafio pós-pandemia, que não terminou ainda, mas os reflexos a gente já vem sentindo. Então, assim, vou trazer para vocês um pouquinho hoje nessas apresentações que eu vou estar passando daqui a pouquinho, um pouquinho da minha vivência, das minhas experiências e da minha realidade, né? Não vou trazer muito em termos técnicos, né, sobre a história da psicopedagogia institucional, mas sim da minha vivência, realmente a psicopedagogia na prática, né? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir colocando aí no chat qualquer coisa. Eu fico nervosa, então eu nem vou ver o que vocês escreveram. Então, eu vou pedir para a Cibele, pode ir lendo as perguntas, se tiverem, ou se quiserem deixar para o final, enfim. Mas vou compartilhar um pouquinho com vocês, então, da minha vivência, tá? Então, vou compartilhar a tela, aí eu só vou pedir que vocês me confirmem se está aparecendo, se está dando certinho. Tá aparecendo aí para vocês? Sim? Então tá. Então vou começar a minha fala, né, com a psicopedagogia institucional, um desafio além das 4 paredes, né? Porque é bem isso que eu vejo a psicopedagogia institucional, né? Na questão clínica, a gente está ali no nosso consultório, a criança, e aí a gente faz a conversa com os professores, com a família, a gente faz essa intermediação, mas a gente não vivencia realmente a prática, né, lá nas escolas, lá dentro. Então, trouxe um pouquinho disso para vocês. E aí, como eu escolhi essa imagem, porque eu acho que ela realmente nos remete à instituição, né? Então, o psicopedagogo, a escola, a sociedade, a família e o aluno. Então, como psicopedagogo, a gente tem lá na nossa ABPP as funções, né, do psicopedagogo dentro da instituição. Então, não vou me ater a lê-las, mas só trouxe como referência. Mas quero dizer para vocês que a nossa atuação vai além desses 9 itens, então, né, que a gente tem aqui. Vai muito além. Quando a gente está vivenciando isso, as situações vão acontecendo, as dificuldades vêm surgindo, essa demanda vem para nós lá na instituição, e a gente
com certeza, faz muito além do que a BPP, né, coloca como um dos parâmetros das nossas funções. Mas isso a gente só sente na prática. E aí a gente tem um roteiro que a gente pensa, poxa, eu vou fazer isso, isso e isso hoje. Daqui a pouco vem uma situação adversa e muda tudo. Então, até posso me planejar, até posso organizar a minha agenda, mas nem sempre a gente consegue seguir à risca o que a gente planejou, né? Porque a escola é imprevisível. Como um dia não é igual ao outro, tanto em sala de aula, quanto na direção, e quanto na questão do psicopedagogo também institucional, o nosso dia é assim. Tem dias que o nosso planejamento flui e dá tudo certo, tem outros dias que a gente tem que improvisar, que as situações chegaram e, né, numa linguagem popular, a gente tem que rebolar, porque a gente, né, precisa atender essa demanda e ter essa flexibilidade para lidar com essas situações adversas, né? Então, quando a gente fala em psicopedagogia institucional, a gente pensa, então, o aluno como centro e o que envolve a escola, a família, a sociedade e o psicopedagogo. Nós temos essa visão que tudo é entrelaçado, né? Uma coisa complementa a outra. Uma esfera faz parte da outra para que o aluno consiga evoluir. Então, para que eu consiga um bom trabalho, eu preciso da família. Para que a família consiga evoluir, ela também precisa da escola. E para que todos nós consigamos evoluir, a gente precisa da sociedade, porque nós somos seres sociáveis. Então, a gente precisa ter toda essa visão e toda essa dinâmica, né? Mas aí entra uma questão que eu vou trazer para vocês, assim, que é como muitas vezes a gente é visto, como a gente imaginam que seja, né? Eu trago na questão, assim, de atividades, situações práticas que chegam para a gente, que a gente ouve, da seguinte forma. Então, o psicopedagogo, nessa esfera, muitos pensam que esse é o profissional que vai resolver todos os problemas. Então, se um aluno tem dificuldade de aprendizagem, manda para a psicopedagoga que vai lá, né? Como nós temos uma gestora que diz assim, manda para as meninas que elas têm um remedinho que cura rapidinho, né? Então, às vezes, é visto como se a gente resolvesse todas as questões, como se, num passe de mágica, a gente mudaria a realidade da criança. E não é assim, né? Porque nem tudo se resolve com um remedinho, nem tudo se resolve com a terceira pessoa. É por isso que eu disse antes, né? Nós somos uma equipe trabalhando. Então, todo mundo precisa fazer sua parte, né? E aí a questão da sociedade, nesse âmbito, muitas pessoas pensam que a sociedade é que influencia as ações dos nossos alunos, né? Sendo elas boas ou não tão boas, né? Mas aí eu levanto o questionamento: quem é a sociedade? Sociedade não somos nós? Então, de que forma que a nossa ação está impactando nos nossos aprendentes, nos nossos alunos, nas nossas crianças e adolescentes? Né? Então, e aí eu trago esses questionamentos, porque às vezes a gente acaba terceirizando, né, uma culpa que não é uma culpa, mas a gente acaba, muitas vezes, querendo achar um culpado pela situação, né? Então, para que a gente possa estar refletindo um pouco mais sobre isso. E aí a escola, né? Nesse espaço, pensa-se que é um ambiente exclusivo da aprendizagem. E aí que está o primeiro equívoco. Porque muitas pessoas, assim, quando a gente chama para conversar, as famílias, quando a gente faz essa conversa, dizem, né? Mas ele vai aprender na escola. Em casa eu não tenho tempo, eu não sou professora, eu não sei ensinar ele. Né? E aí que vem essa questão do equívoco, né? Então, a escola não é o único ambiente de aprendizagem, né? Então, em relação a auxiliar nas atividades, nem sempre é com a resposta certa, mas é tentar fazer.
é incentivar que a criança, vamos tentar, como é que você entendeu isso aqui? Então, vamos fazer a construção juntos, vamos pensar juntos, né? Independente que se esteja certo ou errado, mas que se tenha então, essa troca, né? Esse compartilhamento de saberes. E aí, quando pensamos em família, né, que esse deveria ser o núcleo, né, de amor, de companheirismo, de respeito, onde a conversa, o diálogo deveria estar sempre presente. Mas sabemos, né, que a realidade nem sempre é o que a gente almeja. Então, a gente busca constantemente né, essa relação, né? Esse companheirismo, essa troca entre a família, o aluno, a gente faz essas conversas, faz essas orientações, mas a realidade é um pouco diferente, né? Não digo em todos os casos, mas tem casos que né? Como eu disse para vocês, eu estou trazendo a realidade que eu estou vivenciando, né? Que a gente vem convivendo no dia a dia. E aí, quando a gente pensa em aluno, ele é o centro da observação, né? Tanto para as evoluções quanto para as dificuldades, né? Sejam elas de ordem cognitiva, emocional ou comportamental. Então, a gente tem ele como o centro, né? Então, o foco onde a gente, né, acaba tendo essa dissociação, né, da situação problema, onde a gente acaba tendo como diz o outro, onde estoura, né, o problema, a situação, é lá no aluno. E aí eu volto nessa imagem, porque quando falamos em psicopedagogia institucional, tudo isso está interligado. Não é cada partezinha sozinha, isolada, individual, que vai cada um fazer um pedacinho. Não, nós não somos em pedacinhos, nós somos um todo. E nós precisamos ter esse companheirismo, essa troca e essa parceria para que a nossa criança possa evoluir. Né? Então, nesse sentido, assim, às vezes a gente acaba sentindo um pouco isso na psicopedagogia institucional. E aí, eu apresento para vocês, então, né, a prática psicopedagógica institucional. Vou trazer alguns exemplos para vocês. Então, eu faço parte da equipe multiprofissional do município de Pinhalzinho, e essa imagem que está aparecendo para vocês, então, é a nossa equipe. Só está faltando a fono aí. Então, essa que está de vermelho é a terapeuta ocupacional, a de jaquetinha azul sou eu, essa que está com uma blusa rosa é a nossa psicóloga, e com a jaqueta jeans é a nossa coordenadora. Então, a gente, junto com a fonoaudióloga, nós formamos a equipe multiprofissional do município de Pinhalzinho. Então, a gente atua diretamente nas escolas. Só a fono que faz o atendimento clínico lá na saúde, e a terapeuta ocupacional trabalha 15 horas no CAPS e 15 horas ela trabalha na educação. Então, a gente fez um projeto das oficinas das emoções, onde a gente, ano passado, na pandemia, nós fizemos um trabalho voltado para a capacitação dos profissionais de educação. Então, professores, servente, merendeira, agente educativo, estagiário, diretor, supervisor, orientador, para todas as pessoas da escola, né, pensando principalmente na qualidade de vida, na saúde mental, em relação às emoções que estavam muito afloradas em função da pandemia. Então, o trabalho do psicopedagogo institucional não é só com as crianças, e sim a gente pensa no bem-estar coletivo de todas as pessoas que estão e que fazem parte da escola. Então, a gente abordou em 3 etapas, a gente fez esse projeto, onde na primeira etapa nós falamos sobre a questão da saúde mental, dos cuidados, a gente abordou as emoções, né, através de uma dinâmica, a gente fez trabalhos com mindfulness, com respirações profundas, meditação,
E a gente proporcionou, então, esse momento para todos os profissionais que atuam na escola. A segunda etapa a gente fez online, onde a gente abordou temas que pensamos ser relevantes naquele momento. Então, a nossa fono atuou com a saúde vocal, porque as nossas aulas eram online, e os professores então, tinham que estar falando o tempo todo. E aí, então, a fono trouxe algumas questões da saúde vocal. Eu, enquanto psicopedagoga, abordei as inteligências múltiplas, que a gente pode trabalhar além do papel, né? Então, que as aprendizagens acontecem de diversas formas, em diversos espaços e ambientes. Então, a gente fez essa abordagem. A terapeuta ocupacional, ela também é professora e instrutora de yoga, então ela trouxe a questão do yoga, da meditação, da respiração, da consciência corporal, né? Então, a importância da gente estar bem para que a gente possa transmitir para o outro, né? E a nossa psicóloga, então, trouxe a abordagem da saúde mental e a produtividade, porque às vezes a gente pensa em ser produtivo, que eu tenho que ter resultado, que eu estou ali, e quando vê, a gente teve muitas questões de crises, né? Crises de ansiedade, situações assim. Então, foi abordado esse tema nesta segunda etapa. E na terceira etapa, a gente fez uma aula de yoga, a gente ofertou, todos eles participaram, então todos fizeram uma aula de yoga, e depois a gente abordou a roda da vida, onde cada um pôde olhar para si, ter um momento para se perceber, para se sentir, para se olhar. Porque para cuidar do outro, a gente primeiro precisa cuidar da gente, né? Se eu não estou bem, como eu vou cuidar do outro? Então, eu preciso cuidar de mim, eu preciso estar bem para poder transmitir tudo isso para o outro, né? Então, a gente trabalhou nesse sentido com os profissionais da educação. E aí a gente fez, como deu muito certo, e a gente teve uma boa resolutividade disso, a gente teve muitos elogios, e aí partiu dos professores que a gente fizesse uma oficina com os estudantes, né? Então, quando eles retornaram presencialmente esse ano, que aí começou uma semana aqui em Pinhalzinho, né? Uma semana a turma A, uma semana a turma B. Então, né? Uma turma estava online, uma turma estava na escola. Então, a gente fez a oficina das emoções para os estudantes. Então, a gente fez com todas as turmas do 6º ao 9º ano, e a gente usou as caixinhas das emoções, os emojis, né? Então, a gente acabou tendo essa atividade com perguntas assim como quem eu sou? Então, para que eles começam a refletir sobre si, né? Quem eu sou? O que eu gosto? O que eu não gosto? Né? Então, perguntas assim com os emojis, que aí eles associavam, né, como uma forma divertida, porque a gente tem que, né, a gente já passou um pouquinho da idade, mas a gente tem que ter uma ligação com os adolescentes, tem que ter essa conexão, né, para que eles se sintam parte, para que eles se sintam, opa, alguém me entende, né? E aí, no final, a gente teve a caixinha do faça o dia de alguém mais feliz. Então, depois de todas as abordagens, todas as falas, eram em torno de 1h30 cada grupo, aí eles escreviam as mensagens, né? Então, colocavam na caixinha, sem se identificar, e depois a gente misturava e passava a caixinha, cada um tirava um bilhetinho, mas não podia ser o seu. E aí a gente fazia essa leitura em voz alta. E o sorriso, assim, essa questão da gratidão, de trazer a gratidão, de trazer a importância das palavras bonitas, das palavras sutis, né? De a gente ter essa sutileza no falar, e a gente ter o cuidado do que a gente fala, o quanto isso impacta no outro, as minhas palavras, né? Porque eu posso impactar de forma positiva, como pode ser de forma negativa. Isso muda o meu dia. Se eu receber de manhã cedo um bom dia, nossa, como você tá linda,
já não muda meu dia? Agora você fala, meu Deus, tu não passou nada no rosto? Jesus, cabelo, não penteou os cabelos hoje? Como é que a gente se sente? Parece que não acabou o teu dia? E principalmente nós, as mulheres, dizem, meu, mas essa roupa não ficou legal. Não dá vontade de ir para casa e trocar de roupa para continuar o nosso dia? Então, para a gente ver o quanto as palavras têm impacto sobre nós, né? E aí, então, nesse sentido, a gente fez a oficina das emoções com os adolescentes. E aí, algumas atividades, então, durante a pandemia, que a gente fez de forma remota, de forma online. Então, além da gente estar fazendo formações com os professores, né? Não das oficinas das emoções, a gente fez outras formações com os professores. Então, nós, equipe, a gente abordava diversos temas, né? Que os professores traziam as dificuldades que eles estavam tendo e a gente fazia uma formação. E trabalhava com eles, então, isso. Então, a gente teve que, né, que estudar muito, enquanto para alguns, né, foi um pouco mais tranquilo a pandemia, para nós foi um desafio muito intenso, né, porque aí, volto a dizer, ao psicopedagogo, a equipe multiprofissional, no nosso caso, tem as respostas, e nem sempre é assim, né. Então, assim, a gente fez alguns vídeos que nós passamos para as famílias, né? Então, eu coloquei aqui alguns dos vídeos que eu fiz, né? Questões de apresentação de psicodicas, de que forma que a família poderia estar auxiliando as crianças nos momentos de estudo em casa, porque a gente sabe, daí vinha, né, os relatos, mas na escola eles fazem, com a professora eles obedecem, mas em casa não obedece. Então, a gente, né, fiz algumas orientações, a gente gravei alguns vídeos com atividades para estar fazendo para a educação infantil, vídeos sobre a importância da estimulação do 0 a 13. Então, esses vídeos eram enviados no grupo das famílias. Então, para os pais estarem assistindo e estarem colocando em prática, né? Aí participei de um curso de autismo também, que era pela Uniaselv, que é uma universidade. Então, participei desse curso. Então, fiz um videozinho falando no curso e depois a gente passou para os pais que têm filhos autistas, né? E aí, enfim. Fiz um vídeo porque tinha muitas dúvidas. Ai, meu filho já está no pré-2 e não sabe ler, meu Deus, ele não está alfabetizado. Está no pré-1, vai para o pré-2, não conhece as letras. Então, estava muito, assim, essas preocupações, essas questões muito latentes, muito fortes, assim, nas famílias. Então, né, a gente gravou vídeos passando, tranquilizando as famílias. A gente fez a construção de materiais, né, pedagógicos. Então, esses materiais para a turma de AEE, eles iam cada 15 dias em uma caixa com materiais para práticos, né, para as crianças que frequentam o AEE. Então, a gente fez o balão sensorial, o cubo mágico. Aqui tem algumas imagens, né, de algumas atividades que a gente fez, coloquei aqui só como exemplo, né, como eu quis trazer realmente a nossa prática, a nossa vivência, então trouxe como exemplo. E aí, então, trazer um pouquinho para vocês, assim, que é uma dúvida que nossos municípios aqui vizinhos até vêm perguntar. Como é que funciona a equipe multiprofissional? Como é que é o fluxo? Como é que acontece, né, essa questão na escola? Então, não só do psicopedagogo, mas de toda a nossa equipe, né? Então, eu falo equipe porque não sou só eu, né? Então, isso é um roteiro que vai para todos. Então, a gente tem um encaminhamento, né, um requerimento para avaliação da equipe, onde tem né, são 3 anexos com a solicitação de atendimento. Aí tem uma avaliação pedagógica com algumas perguntas, assim, básicas, né, do desenvolvimento da criança, qual é a queixa que o professor vem sentindo. Então, para a gente ter a questão de direcionar, então, é para psicóloga, é para psicopedagoga, é para terapeuta ocupacional, para fono, né? E aí um termo de autorização livre consentida dos pais ou responsáveis. Então, a gente, por mais que nós somos da instituição, a gente faz parte da escola, mas a gente pede o termo de autorização assinado pelos pais, né?
porque os pais precisam saber que o seu filho está indo para não é uma avaliação, né? Mas também não é uma triagem. A gente ainda não encontrou essa palavra exata, né? E porque os pais precisam estar cientes de como está a evolução e o desenvolvimento do seu filho, né? Então, a gente sempre pede essa autorização. E aí, alguns instrumentos, então, que na instituição eu utilizo. Na avaliação individual, então, a gente tem nas escolas, né, de ensino fundamental o TDE2, utilizo o IAR, a gente utiliza a conversa espontânea, na amnese, faço a sondagem nominal e sonora das letras, né, coerência na escrita de palavras, né, ditado, escrita sob ditado, né, então, do contexto ali da criança. Utilizamos o STROP, não coloquei aqui o SNAP quando tem alguma situação, assim, a gente não faz uma avaliação como na clínica, mas a gente não pode ser leviano e tá encaminhando sem ter subsídios, né? Então, todos os encaminhamentos que eu faço um relatório e explicando, porque aqui nós temos que passar para o pediatra e o pediatra encaminha para o neurologista. Então, todas as avaliações e encaminhamentos que eu faço, eu coloco a justificativa, os resultados dessa triagem que a gente faz e o porquê da solicitação, né? Então, e aí depois a gente faz a conversa com o professor, com o aluno também, com os pais, né, em função do encaminhamento. Então, sempre a gente dá uma devolutiva, né? E aí eu faço também avaliação coletiva na sala de aula, né? Então, assim, claro que aqui a nossa demanda é muito grande. Então, eu sou a única psicopedagoga do município, nós temos 7 centros de educação infantil e 2 escolas municipais de 1º a 9º ano. Então, a gente tem que... é difícil, assim, né? Vou dizer no sentido, assim, que a demanda é grande para poucas pessoas, mas já é um grande avanço, né? Porque muitos municípios não têm nem equipe multiprofissional e nem um psicopedagogo no município todo, né? Então, assim, já é um grande avanço. Estamos engatinhando no nosso município, né, enquanto equipe, mas a gente já vê muitos e ótimos resultados, né? Então, na questão coletiva, eu faço a sondagem da aprendizagem, né, com uma averiguação na aritmética, na fluência leitora, na escrita, na interpretação, na produção textual. E aí, depois, na questão coletiva, eu faço também um relatório. Então, trouxe aqui um exemplo para vocês do relatório. Então, por exemplo, na sondagem aritmética, Lana, eu usei aqui um nome fictício, né, para... conhece os números, sabe sua ordem e tal. E então, o que eu pude observar? Na sondagem da compreensão leitora, fluência, interpretação. E aí, na questão da interpretação textual, então eu faço todas essas pontuações e coloco para a professora. Eu não entrego uma cópia dessa minha avaliação para a professora, mas eu chamo ela, a gente faz a troca verbalmente, a professora pode anotar tudo que ela quiser, pedir todas as dúvidas que ela tiver, mas eu não passo o meu relatório que eu fiz da avaliação da criança, né? Até porque eu faço uma avaliação com um olhar... acaba tendo um olhar um pouco mais específico, mais esmiuçado, né? E aí, daqui a pouco, a professora pode utilizar isso como um parâmetro para nota, um parâmetro para avaliação, então eu não entrego nenhuma cópia e deixo que ela anote, tire todas as suas dúvidas, né? E aí, eu faço o gráfico da aprendizagem. Esse sim, entrego para as professoras, todas têm o gráfico da aprendizagem da sua turma, não é por aluno, né? Mas da sua turma, como é que está o desempenho? Se tem bom, né? Quantos têm bom desempenho, quantos têm dificuldade. Então, esse foi um exemplo que eu trouxe aqui do gráfico que aí a gente entrega. E a partir desse gráfico,
Mas, assim, eu não consigo. Assim, esse ano eu não consegui fazer em todas as turmas. Nós fizemos na turma de quarto e quinto ano, e aí depois, os alunos que tiveram muita dificuldade, foi aberto o letramento, né? Então, foi oportunizado uma turma de letramento. E aí, mas eu fiz só numa escola, porque na outra eu não... A gente brinca, não tinha pernas para tanto, né? Então, mas é um trabalho que a gente faz também. E aí depois, então, quando eu entrego o gráfico da aprendizagem para os professores, a gente não simplesmente não larga a bomba para eles. Agora, vocês que se virem, né? A gente tem uma gíria aqui, agora vocês que lutem. Não, aí eu passo também as estratégias de aprendizagem, de acordo com as dificuldades que as turmas têm. Então, dentro de cada uma das habilidades que eu avaliei, eu entrego sugestões de estratégias de aprendizagem, né? E aí eu coloco aqui, pontuo, entrego isso impresso para os professores, mas a gente faz a conversa verbal. Então, quando a gente vai falando de cada um, utilizar material concreto, tá? De que forma? Aí eu passo estratégias porque escrever é mais difícil, então eu só coloco os pontos. E aí eu passo de que forma que pode estar sendo utilizado na produção textual, de que forma que pode estar sendo feito, né? A compreensão leitora, né? Fluência e tal. E aí, né? Eu trago os exemplos. Vou dar um exemplo aqui na produção textual, pensando fora da caixa, né? Então, a professora mostra lá, é uma pedra. O que eu posso fazer com a pedra? Não é jogar no rio, não é... Trazer uma outra utilidade que eu posso fazer. E aí, só para compartilhar com vocês, a professora fez e mostrou um lápis. E aí a aluna fez, né, o texto dela, porque eles produziram o texto, né, justificando que eles estavam criando um novo objeto para venda e eles tinham que convencer as outras pessoas a comprar o seu objeto, né? Então mostrou o lápis. Aí uma aluna disse que era um prendedor de cabelo, que podia prender o cabelo, que ficava muito majestoso, podia pôr um pendurico, né? A gente fala aqui, meio alemão, é pendurico, né? Não sei como é que vocês falam, pôr sei lá, algo para enfeitar o lápis, que pode pôr no cabelo, fica pendurado, enfim, fez toda assim uma produção que foi incrível. Não necessariamente precisa ser a produção que está lá no texto, lá no livro, seguindo, ou enfim, a gente pode oportunizar de outras formas para que a criança possa desenvolver, né, a sua produção, a sua escrita, a sua leitura, a sua criatividade, a sua imaginação. Então, numa atividade que é simples, né, desenvolveu tantas outras coisas, assim, teve coisas maravilhosas que saíram, assim, a professora trouxe alguns relatos, assim, que foi muito bacana, tanto que ela repetiu que eles queriam que fizesse de novo, ela disse, então tá, daqui uns dias a gente faz de novo. Ela trouxe, né, deu um outro objeto, e aí ela adotou como produção textual, até agora eu não tenho certeza se é quinzenal ou mensal, mas eles fazem a produção de criar objetos. E aí eu digo, quem sabe aí temos futuros empreendedores, engenheiros, né? E aí nem sempre como a criança escreve é o que importa. Claro que a gente leva em consideração a ortografia, a gramática, tudo isso, mas às vezes, né, eu trago como exemplo a dislexia, às vezes é mais importante, é mais válido a gente valorizar essas grandes evoluções do que especificamente uma palavra escrita correta, né? Então a gente trabalha nesse sentido. E aí eu faço também as atividades, entrego as estratégias para as crianças de alfabetização, porque nós temos casos de criança no segundo, terceiro ano que não estão alfabetizadas, né? Então aí eu utilizo o IAR, né, como uma das ferramentas para triagem. E aí o IAR avalia 13 habilidades, né? Eu trouxe algumas aqui, então eu trouxe algumas, eu entrego para os professores também sugestões de estratégias para alfabetização. Então, que eles possam estar usando na sala, junto com os demais alunos, fazendo uma atividade onde todos participem, né? Porque isso é inclusão. Não é o fazer uma adaptação diferenciada para aquele aluno,
Não, é eu incluir os outros na atividade que o aluno precisa desenvolver, que ele precisa estimular aquela habilidade, porque eu não posso colocar que os outros também participem. Então, aí algumas sugestões, né? Mas eu faço as 13 habilidades que o IAR que a gente avalia, e aí eu coloco sugestões das 13 habilidades. Até a gente pensou, só que não deu para nós fazer, mas a gente pensou em fazer, propus a gente fazer um projetinho com todas as professoras alfabetizadoras. A gente entender o IAR, né? Eu colocar para elas o que é o IAR, por que é importante avaliar cada uma dessas habilidades, e aí juntas a gente, em forma de construção coletiva, a gente incrementar as sugestões que eu já trouxe. Então, por exemplo, na direção, o que mais a gente pode fazer? O que mais nós podemos colocar? Então, para que as professoras que desempenham, né, o papel, a estimulação em sala de aula, possam estar participando, não recebam tudo pronto, né? Então, que elas possam estar participando e realmente se sentindo parte desse processo, e aí, até quando a gente vai desempenhar a nossa função, a gente tem mais propriedade, né? Mas esse ano a gente não conseguiu, surgiu algumas outras questões, assim, de emergência, imprevistos, enfim, nas escolas, eu não consegui colocar em prática, então, essa atividade com os professores, mas deixamos como sugestão para o início do ano que vem, então, com as professoras que vão estar trabalhando com as turmas de alfabetização. E aí, para finalizar, então, assim como eu falei lá no início, né, a gente sempre fala da gratidão na oficina das emoções, né, e o quão importante essa palavrinha é, né, no nosso processo de desenvolvimento e amadurecimento. Porque a gratidão, ela faz a gente ressignificar muitas coisas, muitas vivências, né, muitas experiências, muitos momentos de tristeza, muitos momentos de alegria, muitos desafios. E por isso eu trouxe para vocês a conceituação do que é ressignificar, né? Porque a gratidão é isso, a gente ressignificar algumas coisas, ou seja, muitas coisas, né? Então, ressignificar é olhar de dentro para fora, é encontrar novidade no que a gente vê todo dia, é saber que as coisas mudam tanto quanto as pessoas, é recriar o que um dia foi criado, é a própria regra, é saber lidar com o novo, é perceber que tem um pouco da gente em tudo que a gente faz. É um exercício de autoconhecimento. Então, nós, psicopedagogos, a gente ressignifica todos os pequenos e grandes avanços, né, que para alguns são pequenos, para nós são grandes nos nossos alunos, nos nossos desafios diários, né, e na nossa luta dentro da nossa linda profissão. Então, por isso que eu trouxe, né, esse termo para compartilhar com vocês. E a gratidão, porque é o meu sentimento agora, né? O que realmente eu sinto por estar aqui, por ter a oportunidade de estar aqui por mais um dia, né? E às vezes são essas pequenas coisas que a gente acaba esquecendo, né? De pensar, poxa, eu acordei, eu tenho mais um dia, né? Para fazer a diferença na vida de alguém. Então, agora eu vou pedir a todos vocês que prestem um pouquinho de atenção no vídeo que eu vou passar, tá? Porque e a água, vocês já vão entender o porquê. Mas daí assim que eu terminar de passar o vídeo, a gente vai pegar a água. E nós somos água. Vocês já vão entender porque eu estou dizendo isso. Mas lembre-se, nós somos água. Então, vou passar o videozinho aqui para vocês. Estão conseguindo ver? Não, Rô, tem que cancelar o compartilhamento e abrir um novo compartilhamento. Ah, tá. Então, deixa Cancela eu voltar. esse e abre direto no vídeo. Tá, peraí, deixa eu então ajeitar aqui. Tá. Onde é que eu vou para cancelar?
Ah, aqui, novo compartilhamento, é isso? Vai lá em cima, deve estar vermelhinho, vai abrir para ti, encerrar compartilhamento de tela. Interromper compartilhamento. Ok. Ah, então tá. Agora tá bom. Então agora eu vou. Deu certo. Então eu vou passar aqui para vocês. Tá dando certo agora? Viram? Estão vendo a imagem? Agora sim. Tá. Então eu vou dar o play aqui. É só uns minutinhos, tá? Tá. Tem áudio? Porque tá sem áudio. Ele tem áudio? Tem áudio. Não, o áudio de você está ligado? Tá. Tu tá no com computador? fone? Tu tá com fone? Não, não. Tá bem baixinho. E Tenta aumentar o meu aqui, deixa eu ver aqui. Ele tá em 100%. O de vocês no computador tá alto? Tá baixinho? Coloquem ali no chat, por favor, se vocês estão ouvindo, porque aqui para mim tá passando, não tá passando o áudio, tá bem baixinho. Tá, eu vou dar o play aqui para ver se vocês conseguem ouvir. Não, não tá. A Emiliana colocou que na hora de botar compartilhamento de tela, compartilha áudio também. Deixa eu ver aqui onde é que eu vou mais. Deixa eu ver aqui. Compartilhar som. Tá, ok. Veja lá agora se está dando certo. Assim. Então tá. Esta mostra veio do Japão, do senhor Masaru Emoto. Senhor Emoto ficou terrivelmente interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. O recado da mais água. receptivo dentre os 4 elementos. O senhor Emoto pensou que poderia responder a eventos não físicos. Realizou, então, uma série de estudos, aplicou estímulos mentais e a fotografou com um microscópio de campo escuro. Esta primeira foto é uma foto da água Represa da Fujiwara antes. E esta foto é a mesma água após receber uma bênção de um monge zen budista. Represa Fujiwara após Agora, oferta de nessa próxima prece. série de fotos, o senhor Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas Água de destilada. água destilada e deixou-as por uma noite. Esta primeira fotografia é uma foto da água destilada pura, só a essência de si mesma. Essas fotografias subsequentes, como podem ver, são todas diferentes. Esse é o Shi do amor. Shi do amor. E aqui podemos ver o obrigado. E podem ver onde ele colocou a palavra nesta garrafa aqui. Primero hice un experimento con 2 palabras, que es gracias y estúpido. Bueno, cada palabra escrita pegamos en la botella desde donde sacamos la muestra y después sacamos el cristal. Entonces, en caso de las gracias, salió un cristal bien formado. En caso de estúpido, salió un cristal deformado. Dejando el agua de grifo un día, reposando, poniendo, diciendo las palabras como amor y gracias, ya que el agua nos transporta la energía, pues de esa manera esas sustancias que vitalmente son negativas, pues se pueden neutralizar. Y antes de beber, agitando un poco el agua, pues de esa manera el agua se activa, con lo cual es lo que se podría hacer en el nivel individual.
Então, deixa eu voltar aqui, lá na nossa tela, para mim continuar lá. Só ele começa lá do começo, deixa eu ir lá para o final. A gente está. Então, trazendo um pouquinho desse videozinho, desse experimento, né, do senhor Emoto. Como nós somos água, como a gente se identifica. Não é nós que muitas vezes trazemos aquele fiozinho de esperança, aquele fiozinho de encorajamento, que muitas vezes nossos alunos, nossas crianças, né, acabam se desgostando, né, do aprender, da educação, porque é difícil, porque eu não consigo, porque eu não sei, até que se descobre a forma que ele consegue aprender, né? Não é, eu sempre digo para as professoras, não é muitas vezes a criança que vai aprender do nosso jeito, é nós que temos que descobrir o jeito que a criança aprende, né? E trabalhar com isso. Então agora eu vou pedir para que todas pegam então sua água, tá? E segurem na mão. Eu vou colocar minha água aqui. Segurem na mão. Essa água, ela representa todos os nossos aprendentes, nossos alunos, todas as nossas crianças em quem nós acreditamos verdadeiramente no seu potencial. Então, agora, eu vou pedir para que todas fechem um pouquinho os olhos e que vamos pensar em 5 palavras que a gente queira energizar essa nossa água. 5 palavras que vão mostrar, né, para ela quanto a gente acredita nela, o quanto sabemos do seu potencial. Então, vamos pensar em 5 palavras. Ok. Agora vamos imaginar não, nós vamos sentir. A nossa água está toda energizada. E todas essas palavras que nós conectamos com a nossa água, que a gente passou para a nossa água, agora eu vou pedir para que lentamente, devagar, todos bebam pelo menos 3 goles, mas devagar. Sintam essa água descendo, sentindo ela na língua, descendo na garganta. Sintam todas essas palavras que vocês colocaram nessa água, abraçando e acalentando cada pedacinho do corpo de vocês. Água é vida. E
e por isso nós somos vida, porque nós somos água, nós somos um pouquinho da esperança que habita em cada um dos nossos alunos, nossos aprendentes, e também nos nossos professores, porque eles também buscam, às vezes, uma referência e uma forma de auxiliar os seus alunos e buscando orientação conosco, né? Então, que com essa experiência, com esse momento que a gente acabou de vivenciar, que cada um possa se sentir abraçada, se sentir amada e sinta a minha gratidão nesse momento por estar podendo compartilhar com vocês um pouquinho das minhas experiências, das minhas vivências diárias. E quando a gente faz essa atividade com a água, se a gente for olhar, a nossa água fica com bolinhas. É a nossa energia, a nossa conexão. Então, eu, antes de tomar água, eu falo 3 palavras, que é o que eu quero me alimentar. De amor, paixão, gratidão, enfim, o meu pedido do dia, né? Tanto que tem o livro do... meu Deus, agora me fugiu um nome, Em Busca de Nós Mesmos. Deixa eu só pegar aqui para... Deixa eu achar aqui o nome dele. Deixa eu encerrar aqui, ó. Do Pedro Calabres, Em Busca de Nós Mesmos. Ele fala do poder da gratidão, do poder das palavras. Então, que a gente possa energizar o nosso dia, a nossa vida com palavras boas e com palavras que causam impactos positivos na nossa vida e na vida de quem faz parte do nosso dia a dia. Então, obrigada, meninas, de coração, obrigada, Cibele, pelo convite, e se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, estou à disposição, né, e passo agora a bola para a Cibele. Bom, Rô, tu falou das perguntas, assim, olha, eu acho que não tem perguntas. Eu li aqui elogios. Deixa eu voltar lá. Que bacana, parabéns, muito bom, muito esclarecedor. A Kellen colocou que se ressignificou com a tua demonstração desse trabalho pioneiro lindo. Tem uma pergunta. Se tu é concursada efetiva pelo município? É concursada, né? Sim, eu sou concursada. O pessoal botou, adorei, parabéns, sensacional. É um trabalho muito legal, né? É importante colocar que deveria ser modelo, porque não são todos os municípios que têm, né, concurso para psicopedagoga, que tem a vaga de psicopedagoga. Alguns têm, e o trabalho não é bem compreendido, né? Alguns querem voltar ao trabalho de psicopedagogo institucional, querem que o profissional faça um trabalho clínico, então não é um trabalho que é claro ainda, né, entre a instituição, né? Mas eu acho que o trabalho, né, realizado ali pelo município da Rosana é bem o que traz, né, o que se espera do psicopedagogo institucional. Um trabalho é um trabalho organizado que, diante, né, da dificuldade de atender os alunos, né, na sua maioria, faz um trabalho lá na raiz, né, faz um trabalho com os professores, com a equipe, com as turmas, né, é um trabalho muito legal. Eu já conheci, a Rô já me passou, já conheci o projeto, ela já me contou como é que a gente conversa bastante, né, sobre o trabalho, por isso que eu achei interessante trazer para vocês, porque eu acho que é uma inspiração. Além de ser informação, eu acho que é uma inspiração, né, para quem porventura trabalhe ou venha trabalhar, né, como psicopedagogo institucional, levar essa possibilidade, né, essa proposta de trabalho que eu acho tão interessante. A gente faz também, né, Cibele, por exemplo, quando tem alguma situação com aluno de dificuldade de aprendizagem, então vem para a gente faz essa triagem individual também, né? Mas o nosso secretário sempre diz,
é institucional, não é clínico, não quero que faça clínica. E muitas vezes é bem o que você diz, né? Às vezes as pessoas querem que faça clínica lá na instituição. E o nosso secretário diz, clínica na saúde. Peçam para o secretário da saúde. Ela está na educação, nós vamos fazer institucional. Então, o nosso secretário tem uma visão muito contundente, né, em relação ao nosso trabalho institucional, e isso vem agregar muito também no nosso trabalho, né, porque quando é exigido da gente algo que a gente, por exemplo, tem que fazer clínica, né, às vezes, por mais que você argumente, mas, né, você acaba tendo que fazer o que lhe é solicitado, e o nosso secretário, né, de educação, ele disse, não, é isso que eu quero, é assim, eu quero que trabalhe acolhimento, eu quero que trabalhe as emoções, porque se o aluno não está bem, ele também não vai aprender. Então, por isso que a gente traz muito esse trabalho de base, de raiz, né? Sibeli. Oi. Oi, Dani. Boa noite, meninas. Cheguei. Eu vejo, Rosana, eu vou assistir o início, porque eu fiquei, poxa, porque eu não cheguei logo no início, né, na clínica, me atrasou. Mas eu vejo, pelo pouco que eu já ouvi diante de sua fala, que bom ouvi-la, viu? Ver também no amparo que a gente, para os professores, porque a grande maioria aqui, né, que a gente também está em sala de aula, quer dizer, a grande maioria que eu falo, muitos aqui também atuam em escola, e a gente vê essa questão da queixa e o se sentir, entre aspas, perdido, né, do que fazer por conta de toda a demanda de sala de aula e do psicopedagogo institucional, no sentido de amparar, de acolher. Eu acredito que isso com certeza deve ter sido dito, mas como você apresentando ali, eu pensando, poxa, quantos aparecem, quantos necessitam de orientação mais direta, e ter essa pessoa para conversar, para partilhar, para pensar junto, no mínimo é incentivador, no mínimo vai provocar uma motivação nesse professor, porque o amparo, o acolhimento não é necessariamente, não é só para o aluno, não é? Imediatamente para esse profissional que tanto é fundamental não fazer, na verdade a gente precisa dele. Enfim, então eu vejo que dera, e que Sibeli fala, né, no sentido de mover a gente, até de incentivar a propor de repente, assim, levar para esse município essa proposta, a gente não esperar que venha de lá, a gente criar esse projeto e dizer, olhe como isso aqui pode, por isso, levar esse projeto à secretaria, enfim, às escolas. Eu acredito sim muito nesse movimento, já que não vem então assim, né, para a gente, que a gente escreva e se apresente. E aí vamos alcançar ainda mais, né, crianças, e vamos e contribuir mais ainda para a educação. É isso. Bom, queria te agradecer mais uma vez, né, por nos proporcionar esse momento. Foi emocionante, foi inspirador e foi emocionante ao mesmo tempo. Muito obrigada. Eu sabia que eu tinha feito uma boa escolha. Então, muito obrigada. Fica com a gente. Então, agora eu vou falar. Não sou o oposto da sou o oposto da Rosana falando, né? Não tenho a calma da Rosana para falar. Falo rápido, falo alto, mas então agora, já que vocês ficaram zen com a fala da Rosana, então agora a gente vai agora eu vou agitar um pouco vocês. Prometo que vou ser breve, tá? Não vou me estender muito, mas eu vou falar sobre um tema que é muito importante, né, dentro do trabalho do psicopedagogo, que é o trabalho do psicopedagogo no desenvolvimento infantil, tá? Por quê? Porque não se é muito falado, né, o trabalho do psicopedagogo sem estar atrelado à aprendizagem acadêmica, ao ler, ao escrever, ao calcular, né? O psicopedagogo é sempre ligado ao ler, escrever e calcular, né? Não é, o nosso trabalho é questionado entre outros profissionais, né?
o que o psicopedagogo faz, né? Eu teve uma terapeuta de uma pacientezinha minha que perguntou, mas por que ela está no psicopedagogo? Por que ela está na psicopedagoga? O que a psicopedagoga faz com ela? Né? Então, nós somos constantemente, assim, ó, já recebi também direct de profissionais de outras áreas perguntando, mas o psicopedagogo pode trabalhar com essa idade? O que o psicopedagogo pode fazer? Então, é isso que eu vou mostrar para vocês agora, o que o psicopedagogo pode fazer. Porque eu acho que a gente tem que não só decidir trabalhar com um nicho, né, com um público, como a gente precisa saber como trabalhar, o que trabalhar e como defender a nossa posição e o nosso espaço dentro da equipe multidisciplinar, dentro do trabalho com aquele paciente. Então, primeiramente, né, ele é um novo desafio, né? O desenvolvimento infantil, trabalhar com desenvolvimento infantil é um novo desafio dentro da psicopedagogia. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, assim, ó, primeiro, o que é quando a gente fala assim no desenvolvimento infantil, na primeira infância, o que a gente deixa, o que a gente, questionam, o que é a primeira infância, tá? Então, diversos autores colocam a primeira infância de formas diferentes. Alguns colocam a primeira infância ali, o período de 1 a 3 anos, depois entra o pré-escolar, depois a partir de 7 anos, segunda infância. Outros dividem só primeira e segunda infância, sem pré-escolar. Então, assim, ó, outros colocam primeiríssima infância e depois primeira infância. Então, isso aí depende muito, tem vários autores que tratam de forma diferente. Aqui no Brasil, de acordo com a lei número 13.257, de 8 de março de 2016, a primeira infância é o período que abrange os 6 primeiros anos completos, ou 72 meses de vida da criança. Confirmando isso, todos os instrumentos de avaliação do desenvolvimento infantil que temos, internacionais, nacionais, abrangem esse período de 0 a 6 anos, tá? Então, eu acho que para a gente começar a entender e fazer parte desse nicho e trabalhar com esse nicho, é definir, né? O que é a primeira infância? O que é o desenvolvimento infantil? Tá? Né? Qual teoria que eu vou usar? Qual nomenclatura que eu vou usar? A primeira coisa é a nomenclatura. A gente tem que saber, né, se posicionar. Então, diversos autores da psicologia, autores da psicanálise, autores da neurociência, diversos autores, né, nomeiam de formas diferentes. Mas, aqui no Brasil, por lei, esse é a definição. Instrumentos não só nacionais, mas internacionais de avaliação do desenvolvimento infantil abrangem os 6 primeiros anos de vida. Então, né, a gente pega uma linha, né, para seguir uma linha de pensamento. Então, o que acontece, tá? O desenvolvimento infantil, o trabalho no desenvolvimento infantil é um grande desafio para o psicopedagogo há alguns anos, maior ainda agora nesse período de pandemia. Há alguns anos eu digo porque vem a informação, né, está cada vez mais chegando para todo mundo, né, sabe sobre transtornos do neurodesenvolvimento, sobre atrasos no desenvolvimento, sobre a importância de uma avaliação precoce. E aí começa os profissionais da área médica a encaminharem para avaliação multidisciplinar, para ajudar a fechar diagnósticos. E aí vem o reconhecimento do psicopedagogo. Muitos profissionais da área médica já estão reconhecendo o psicopedagogo como profissional da área médica, como profissional da equipe multidisciplinar, para ajudar nessa avaliação, para ajudar
na estimulação pós-diagnóstico. Então, ou eles encaminham para ajudar na avaliação multidisciplinar, ou eles encaminham, depois de dar o diagnóstico, para a intervenção precoce. Então, e depois da pandemia, e durante a pandemia e pós-pandemia, os pais estão muito em casa, a internet foi um boom de informações, né? Foi um bombardeio de lives, de informação gratuita, de informação chegando para todo mundo, foi um aumento das pessoas acessando a internet e passando mais tempo na internet, foi um aumento de tempo dos pais com os filhos em casa, tendo que ajudar, tendo que estimular e percebendo algumas dificuldades, alguns possíveis atrasos. Então, além de profissionais encaminhando para o psicopedagogo, temos também pais procurando. Então, eu sempre digo assim, ó, que a gente precisa, tá, ter consciência daquilo que a gente resolve fazer, daquilo que a gente nos propõe a fazer, que a gente se propõe a fazer, né? Trabalhar com desenvolvimento infantil é um desafio, por quê? Porque a pós-graduação não nos prepara para isso. Então, mas como a maioria das pós falam ali superficialmente do público do desenvolvimento infantil, mas não dão subsídios para avaliação, não falam sobre instrumentos de avaliação, não falam metade do que a gente precisa saber para trabalhar com esse público. A Cibele, então, então, o psicopedagogo não pode trabalhar com desenvolvimento infantil. Porque se não falam na pós, se a gente não tem instrumento de avaliação, não pode. Pode. E aí eu vou dizer para vocês, né, o que eu falei lá no primeiro dia, antes da fala do Dr. Tiago, que o psicopedagogo é o profissional da aprendizagem humana. Onde tem aprendizagem, tem atuação psicopedagógica. O psicopedagogo não trabalha na leitura, escrita e aritmética. O psicopedagogo trabalha na cognição, que é essencial para a aprendizagem. Então, a importância dos 6 primeiros anos de vida para o desenvolvimento e aprendizagem ainda é desconhecida por grande parte dos profissionais da educação e subestimada por muitos que formulam políticas públicas educacionais. Basta a gente perceber que, até pouco tempo atrás, educação infantil não era obrigatório. Até bem pouquíssimo tempo atrás, as crianças podiam entrar direto no primeiro ano, sem fazer educação infantil. Para vocês verem como, né, o desenvolvimento infantil, né, o trabalho com desenvolvimento infantil é desconhecido, tá? A importância desse trabalho. Muitos profissionais lá que trabalham na educação infantil não sabem da sua importância, da grandiosidade do seu trabalho, né, e do que eles podem estar estimulando e também do que eles estão deixando de estimular nesse processo de desenvolvimento infantil. Vemos tanta falta de informação das escolas, de profissionais, que muitas escolas aí pregam que cobram letra cursiva na educação infantil. Isso é não respeitar as etapas do desenvolvimento. Isso é pular etapas, isso é antecipar etapas, é queimar etapas anteriores ao desenvolvimento motor. É não compreender o que é esperado para cada idade do desenvolvimento e o que precisa ser estimulado. Então, isso é desconhecimento, tá? E é nosso papel, né, enquanto psicopedagogos, enquanto profissionais da aprendizagem e do desenvolvimento, divulgar essas informações, né? A gente usa tantas redes sociais, a gente, né, mas os pais não sabem que precisa, que dessa idade o psicopedagogo avalia. Então, usem as redes sociais para divulgar, estudem o que faz o psicopedagogo nessa idade e usem as redes sociais para divulgar. Sobre a importância, né, da avaliação precoce, a importância da estimulação precoce, o maior mito é: a criança tem o tempo dela, espera que daqui a pouco ela fala, espera que daqui a pouco ela desenvolve. Esse é o maior mito que tem, provado pela ciência, é provado cientificamente que
esperar é diminuir o prognóstico de um bom desenvolvimento da criança. Quanto mais se espera, menos potencialidade a criança tem de desenvolver. Quanto antes a gente começa a estimular, maior a probabilidade dela ter um bom desenvolvimento. Isso porque, no início da vida, nós temos uma alta capacidade de aprendizagem, com baixo esforço. A gente não precisa fazer esforço nenhum lá nos primeiros anos de vida para aprender e a aprendizagem flui. Com o tempo, a nossa capacidade de aprender vai diminuindo e o nosso esforço vai aumentando. Então, o quanto antes a gente começar a estimular, melhor. E a pós-graduação não nos prepara para isso, infelizmente, porque nem, né, as políticas públicas para a educação estão preparadas para isso, mas a neurociência está aí para nos ajudar. Então, nós, psicopedagogos, a gente não pode ficar preso à aprendizagem escolar. Como, né, eu falo sempre, nós somos profissionais da aprendizagem humana. A aprendizagem humana envolve neurodesenvolvimento, desenvolvimento do cérebro, né, cognição. Então, a gente tem que estudar a neurociência, a gente tem que saber como se dá o desenvolvimento do cérebro, o desenvolvimento da aprendizagem, para a gente identificar as potencialidades, para a gente saber estimular, para a gente saber informar, né, e espalhar essa informação. Então, o desenvolvimento infantil é parte fundamental do desenvolvimento humano, concebido como mudanças que ocorrem de forma ordenada como resultado da interação entre fatores genéticos, sociais, afetando estruturas físicas e neurológicas. Então, o que é o desenvolvimento infantil? Desenvolvimento infantil, ele está associado a ganho de capacidades. A criança vai se desenvolvendo ao passo que vai adquirindo capacidades, desenvolvendo capacidades mais complexas. A cada capacidade mais complexa, ela vai adquirindo outras habilidades, tá? E o desenvolvimento é uma área de conhecimento interdisciplinar, porque envolve genética, envolve o social, envolve o fisiológico, envolve questões históricas, culturais, comportamentos, afetividade, né? Então, o desenvolvimento é multidisciplinar. Então, mais uma prova de que o psicopedagogo trabalha, sim, com esse público, tá? Então, o desenvolvimento se dedica a quê? Né? O estudo do desenvolvimento infantil se dedica a quê? A entender como as capacidades do ser humano se modificam ao longo da vida, o que é esperado para cada faixa, quando a gente fala de marcos do desenvolvimento, né? O que são os marcos do desenvolvimento? É entender o que o ser humano desenvolve em cada idade ali, né, os marcos do desenvolvimento até os 6 anos, quais são as habilidades que precisam ser adquiridas, por exemplo, até 1 ano, para adquirir habilidades mais complexas. Então, esses são os marcos do desenvolvimento. E esse estudo se dedica, né, a perceber o que é esperado para cada faixa, como identificar desvios nesse processo, ou seja, conhecendo o que é esperado para cada faixa. Quando a gente vai avaliar uma criança e percebe que ela não está ali, a gente consegue identificar onde está o desvio desse desenvolvimento. O que não ocorreu, né, dentro do esperado. E como abordar e promover situações de aprendizagem e desenvolvimento nesse caso, tá? Para cada indivíduo, propiciando que ele consiga desenvolver as habilidades, né? Que tem o campo, o ganho de habilidades. Então, eu gosto muito, né? Já devem estar cansada, quem me acompanha há mais tempo, né? De ver essa pirâmide, mas eu mostro sempre, eu tenho ela impressa no consultório, eu mostro para os pais e quem me acompanha vai ter que me engolir, porque eu acho essa pirâmide assim, ó, essencial. Querem tirar print dessa imagem? Tirem print dessa imagem. Querem tirar foto? Tirem foto dessa imagem. Lá no meu Instagram tem um post com essa imagem também, porque eu acho importante mostrar para vocês. Porque o que a gente pensa da primeira infância? O que são os marcos mais esperados pelos pais?
Quais são os marcos, né, que as pessoas acreditam que são os principais para o desenvolvimento infantil? É caminhar, depois é falar e depois é largar as fraldas. Né? É o mais esperado pelos pais. O fulaninho já está andando, o fulaninho já tá falando, né? E depois a criança começa a andar, começa a caminhar. Fulaninho já largou as fraldas, né? Ai, com que idade eu tiro a fralda? Com que idade? Então, esses são os marcos do desenvolvimento esperado pelos pais, né? Por não profissionais. E, às vezes, por profissionais também. Eu já vi profissionais falando que dentro do caminhar, falar e controle de esfíncteres não tem espaço para psicopedagogo. Vi, muita gente viu porque foi postado na rede social. Então, a gente mostra essa pirâmide. Tá? Lá começa o desenvolvimento do sistema nervoso central, desenvolvimento do cérebro. Depois do nascimento começa o desenvolvimento do sistema tátil, sistema vestibular, proprioceptivo, né? A parte sensorial, olfato, visão, audição, paladar. Depois, o sensorial motor. Então, vamos lá. Quem estudou pedagogia, estudou Piaget. Quem estudou psicopedagogia também estudou as fases do desenvolvimento cognitivo. E sabe que de 0 a 2 anos a criança está no sensório motor. O que é o sensório motor? É onde a criança sente, cheira, prova, experimenta, vivencia. É aí que a criança aprende. E o bebê bota tudo na boca, come terra, lambe tudo, come bicho, come porcaria, pega tudo, né? Cheira tudo. Aí é o sensório motor, que é onde é desenvolvido, né? Que aqui, ó, essa parte da pirâmide aqui é o sensório motor, que envolve, né? Segurança postural, consciência dos lados do corpo, planejamento motor, habilidade de discriminação sensorial, maturação de reflexos, esquema corporal, né? Antes disso tem como é que eu posso dizer? O desenvolvimento ali de olfato, visão, audição e paladar, porque a gente não nasce sabendo ver, a gente não nasce sabendo ouvir, né? A gente não nasce sentindo cheiros e diferenciando, sentindo gosto. A gente vai aprendendo, a gente vai aprimorando a nossa visão, a gente vai aprimorando a nossa audição, e tudo isso se dá no desenvolvimento infantil, lá nos primeiros anos. Depois disso, entra percepção motora, tá? Coordenação olho-mão, que é importante para a aprendizagem, a criança conseguir coordenar a mão no que ela vai pegar, jogar uma bola, pegar uma bola, isso tudo depois vai sendo aprimorado lá para aprendizagem acadêmica. Sistema motor ocular, ajuste postural, habilidades linguísticas e visuais, percepção visoespacial, funções de atenção e concentração e funções executivas, que são primordiais para a aprendizagem pedagógica. Depois, atividades de vida diária, desenvolvimento de autonomia, por isso que a gente diz que a criança tem que ser estimulada em casa, né? O máximo que ela puder de fazer de atividades sozinhas, né? Desenvolver essa autonomia. Comportamental. E, por último, lá, 6, 7 anos, na ponta da pirâmide, o aprendizado acadêmico. Então, essa pirâmide eu comparo como uma construção de uma casa. Tá? O que ela precisa? Um bom alicerce. Desenvolvimento do sistema nervoso central, desenvolvimento das principais habilidades, e aí ela vai refinando esses comportamentos todos, até estar pronta para a aprendizagem acadêmica formal. Cada tijolinho desses é muito importante no desenvolvimento infantil. Muito importante no desenvolvimento infantil. Então, assim, ó, a falta de trabalho, de estímulo em uma dessas habilidades, o que vai fazer? Vai fazer com que esse alicerce seja falho. E uma hora ele pode desabar, ou pode, né, não seguir na sua plenitude. Então, esse é o desenvolvimento infantil, tá? Que eu acho fundamental que a gente trabalhe.
E o desenvolvimento infantil ele é dividido em domínios. Domínio motor fino e grosso, domínio de comunicação e linguagem, linguagem receptiva e linguagem expressiva, domínio socioemocional, domínio cognitivo, domínio adaptativo, que são as atividades de vida diária. Então, tudo isso é importante. Aí as pessoas questionam, mas se a criança chegou com atraso na fala, não é para o psicopedagogo. Com certeza, o atraso na fala a gente tem que encaminhar sem pensar. Tá com atraso na fala? Encaminha para o fono, mas a gente pode fazer a nossa avaliação também. Por quê? O que as famílias entendem como sendo importante? Caminhar, falar e controle de esfíncteres, tá? A fala pode ser o que a família percebeu, mas esse atraso pode não estar só na fala. Então, o psicopedagogo tem instrumentos de avaliação do desenvolvimento como um todo. Ao identificar atrasos em áreas específicas, pode encaminhar para o profissional específico. Está com atraso na fala? Já digo que eu avalio, mas que a família já pode procurar um fonoaudiólogo também para trabalhar, para avaliar essa questão da fala. Mas eu também posso avaliar. O atraso na fala pode ser uma coisa vista por não profissionais, né? Quem não é profissional não tem um olhar refinado. Então, o que é mais importante? Falar. Não está falando? Vai para avaliação. Então, a gente pode avaliar sim. Então, a gente precisa compreender que quando a família fala que está com atraso na fala, o atraso já pode vir vindo há mais tempo em outras áreas. Mas como a fala é um marco muito esperado ali do desenvolvimento, é o que chama mais atenção. Então, a psicopedagogia e o desenvolvimento infantil, tá? O psicopedagogo atua em todo o processo cognitivo. Ó, o psicopedagogo atua na cognição, na aprendizagem humana, tá? O que é cognição? A cognição são as capacidades intelectuais e emocionais. Memória, linguagem, pensamento, raciocínio, funções executivas, percepção, compreensão de mundo, atenção, tá? Tudo isso é cognição. Todos esses processos são pré-requisitos para a retenção e aquisição de conteúdo acadêmico, tá? A gente precisa ter essas habilidades para conseguir ter um bom desempenho acadêmico. E a gente diz que o psicopedagogo atende da criança ao idoso, tá? Por quê? Porque nós aprendemos durante toda a vida, a gente não para de aprender nunca. A Dani acho que falou, né? Nos entendemos por seres vivos, estamos aprendendo, né? Nascemos, estamos nesse mundo, estamos aprendendo. E é aí a importância do psicopedagogo no trabalho com o desenvolvimento infantil, tá? E a gente entender, né, como é que se dá esse desenvolvimento infantil, a importância da precocidade no trabalho com o desenvolvimento infantil, a importância do psicopedagogo compreender o que é importante, porque o psicopedagogo trabalha com a equipe multidisciplinar, trabalha com a escola também. Muitas vezes as escolas não sabem, né, a importância do seu papel, da sua atuação dentro desse processo. Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês, brevemente, né, um pouquinho da importância do trabalho, mas eu busquei hoje esse espaço fundamentar, né, o nosso lugar, né, dentro do trabalho com a primeira infância, tá? O que eu trouxe aqui hoje para vocês? Vocês entenderem, né, terem uma fundamentação para defender o espaço de vocês dentro da equipe multidisciplinar que vai trabalhar com essas crianças, dentro, né, da ocupação do terapeuta, né? Por quê? O que o psicopedagogo faz? Né? A gente faz e não é pouco. E não é pouco que a gente faz. Então, essa foi a minha intenção hoje, tá? Apresentar para vocês o trabalho com a primeira infância, né? Com o desenvolvimento infantil. Dizer que, infelizmente, os cursos ainda de formação não estão tão preparados assim, a gente tem que buscar ir além, né? Para se preparar para trabalhar com esse público.
que os instrumentos de avaliação que a gente tem estudado na psicopedagogia não abrangem esse público, tá? Então, realmente a gente tem que buscar provas operatórias, projetivas, não dá para esse público, tá? Para a maioria dele não dá. Então, a gente tem que buscar se informar. Trabalhar com desenvolvimento infantil não é só brincar, vocês viram a pirâmide ali do desenvolvimento, né? É um brincar com intencionalidade para desenvolver habilidades importantes para cada faixa. Então, a gente precisa ter um planejamento, né, para trabalhar com desenvolvimento infantil também, para fazer essa vigilância do desenvolvimento. Então, o conhecimento liberta, né? Então, a gente precisa sempre estudar mais, mas o que eu trouxe aqui para vocês é que é um público que está crescendo muito, tá? É uma procura que está crescendo muito. Hoje em dia, para mim, a procura, sei lá, acho que 75% são crianças até 3 anos para avaliação, tá? É um público que está crescendo muito, muito, muito. Então, eu acho que, se pretendem trabalhar, é a hora de se preparar para receber, né? Não esperar receber para ir estudar, porque o estudo é muito grande. Se pretendem, né, trabalhar com esse público, se preparar para estar pronto para receber. Alguma dúvida? Não vi o chat ali, ver se tinha alguma pergunta. Não tem nenhuma pergunta. Nós temos vários instrumentos, não vou dizer qual é o melhor protocolo, porque nós temos, né, cada um pode se identificar com um protocolo diferente, com uma intervenção diferente. Eu vou dizer o que a gente tem hoje de instrumentos para avaliação do desenvolvimento infantil. Temos o Portage, temos o Bailey, o Bailey não pega todos os 6 primeiros anos. O Bailey, se eu não me engano, até 4 anos e pouco, por aí, não pega até os 6 anos, tá? Mas o Portage, o Denver 2, o Idade, tá? Esses abrangem, tá? Os 6 primeiros anos, todo o desenvolvimento infantil. E aí, claro, tem diferenças, né? Instrumentos que são mais antigos, instrumentos que são mais atualizados, instrumentos, né? Tem toda essa diferenciação, mas são os instrumentos que nós temos para avaliação do desenvolvimento infantil. Não sei se eu esqueci algum. Portage, Denver, Bailey, Idade. Acho que são basicamente esses que a gente tem que abrangem, né, todos os domínios ali para o desenvolvimento infantil. Mais alguma pergunta? Idade é o que a gente tem de mais atual. Idade é o que temos de mais atual e feito para o público brasileiro. Todos os outros são de outros países e traduzidos, né, validados aqui no Brasil. Mas o Idade é o que a gente tem de mais atualizado, tá? Que foi feito por pesquisadores brasileiros, testados no público brasileiro e atual, né? Bem atual. Mais alguma questão? Mais alguma pergunta? Eu vou fazer minha propaganda rapidinho, tá? Do dia 23 ao dia 26, eu vou dar um curso gratuito, tá? Todos os dias também, às 8 horas, falando sobre o desenvolvimento infantil. Aí, se quiserem, fiquem atentos lá, que eu vou divulgar lá no meu Instagram certinho, lembrando, e o link de inscrição também, que eu ainda não tenho o link de inscrição, mas assim que tiver eu já posto lá. E é gratuito. Alguma colocação? Nenhuma pergunta mais? Eu só vou citar, Cibele, a escala Labirinto, que ela ajuda também. Ela surgiu a partir do congresso. É muito pontual, porque aqui em Salvador tem um congresso Labirinto. Não sei se vocês já participaram. Muito bom. Ele é organizado pela Faculdade Baiana. E a partir desses congressos aí surgiu a escala. E quem não conhece, eu convido. É muito boa, é muito fundamentada. O público também brasileiro. Então,
E a formação para ela também não é cara e nem o teste, e nem a escala é cara. Eu indico também vocês procurarem um pouquinho sobre. Né? Obrigada pela sugestão, pela dica também. Vale a pena, né, a gente pesquisar, embora não seja ainda conhecido nacionalmente, mas vale a pena a gente estudar, só verificar, né, se ela é aplicável para todas as regiões, para todo o público, né, se ela foi testada nacionalmente, é bem escala labirinto, né? Escala labirinto, é isso, né? Só uma ressalva, ela é muito, eu trago por conta do público, muito utilizada, assim, não só para, é aplicada para crianças da primeira infância, mas ela utiliza, só a ressalva, ela é utilizada para o diagnóstico de autismo, quando a criança tem vamos dizer, uma suspeita, então se indica só Tá, esse não, parêntese, certo? Não só tá. desenvolvimento infantil, não, certo? Ela deve ser complementar, né? Junto com alguma outra Isso, escala, ela exato. serve Isso. complementar. Escala labirinto, elas estão pedindo para botar ali, vou botar. É labirinto normal, né? É labirinto normal, né? Coloquei ali no chat. É assim? Não sei se é assim. Dá uma olhadinha, ver se eu botei certo. Vou colocar aqui, vou pegar até jogar aqui. Antes de terminar, eu já ia esquecendo, né? Como os gurias fizeram sorteio hoje, eu e a Rô também vamos fazer hoje, porque nós gostamos de imitar, nós somos imitonas, então não saiam daí ainda, porque nós somos imitonas. Só que a gente não vai fazer um chat de conhecimento. Quem não cria, copia, né, Sibeli? Quem não cria, copia. Não, mas essas coisas podem copiar, minha filha, várias vezes e dê mais chances. Quanto mais vezes nesse sentido, copiem aí. Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer também um sorteio, a gente vai sortear uma caixinha daquelas da Matrix, a verdinha, de ginástica cerebral, tá? Porque é de estimulação cognitiva. Então, como nós falamos, né? Da cognição, a gente pensou nessa que é uma estimulação cognitiva. Então, vai ser assim. A gente pensou, essa hora ninguém tá a fim de fazer quiz, né? Com pergunta. Então, vamos lá. A gente pensou bem rápido, bem rapidinho. Um número. A gente... 5. Calma, não botamos um número até 30. Vamos. Pensei que era para falar um número. Quem falar não, primeiro, bota lá já no fala. chat. O primeiro que botar no chat. Não pode falar a verdade. Ai, meu Deus. Parem, já botaram. Parem que já botaram. Por favor, parem que eu preciso achar quem botou, que eu já vi ali o número. Foi a Ana Paula Levi. Isso mesmo. Conta a história, por que esse número, Sibeli? Conta a história do número. Por que, Ana, que tu botou esse número? Bota aí pra gente no chat. Por que tu escolheu esse número, Ana? Vamos ver se ela pensou a mesma coisa que a gente. Foi ela, né? Sei lá, foi o primeiro que veio à cabeça. Não, Ana, acabou a magia, Ana. Escolhemos o dia 12 porque é o dia do psicopedagogo. A Ana não... Acabou o romantismo da data. A Graziele salvou aí, Graziele pensou. Mas tá bom, Ana, tu ganhou mesmo assim, porque tu foi a primeira a falar o número. Mas, então, parabéns, Ana, depois te chama ali no privado. Se tu já tiver a caixinha, aí tu escolhe outra, que aí ganha outra, tá? Aí a gente combina depois no privado. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Não? Então, muito obrigada por essa noite, muito obrigada por mais uma noite.
mesmo o pessoal cansado, né? Estão aqui até o final. Amanhã teremos teremos profissionais falando sobre o trabalho psicopedagógico com o escolar, com o adolescente, né? Com o idoso. Então, esperamos vocês amanhã, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Tchau, tchau, gente. Boa noite.